Então, boa noite, pessoal. Vamos começar a nossa última aula, né? É, Quarta-feira nós vamos ter a nossa última aula de dúvidas. Então, como teve alguns alunos que entraram depois, o prazo ele vai ficar estendido, tá certo? Para que dê tempo esses alunos terminar. Por mim, isso é ótimo, porque todo mundo tem chance de fazer as atividades que não fizeram ainda. A dica que eu dou é que na minha disciplina, como é a primeira para vocês se acostumarem, nós temos essa flexibilidade. Nas próximas, se atentem aos prazos que os professores colocarem, tá bom? Até porque é uma pós. Então, na pós, alguns professores, acredito que boa parte deles, eles têm o costume de a unidade, a atividade, ela acontece dentro do prazo da unidade. Então, se a unidade tem uma semana, alguns professores optam por fazer com que as atividades daquela unidade se estendam até o final dela. E aí, quando abre outra unidade, o prazo já acabou. Na minha disciplina, como tem esse caráter de vocês se acostumarem com a ferramenta, vocês começarem a se acostumar com a parte da educação à distância, esses prazos eles ficam estendidos. Mas sempre tomem esse cuidado, tá bom? Antes de começarmos, alguma dúvida até o momento? Pode falar, Juan. Tem. Em teoria, pronto, a disciplina ela acabaria, acredito que era na quarta ou era na quinta-feira, no prazo inicial. Só que no algumas disciplinas elas fazem o seguinte, a coordenadora vai falar, tá até melhor, que ela vai saber melhor. Pode falar, pô. Olha aí, olha aí, todo mundo aí ganhou essa colher de chá. Mas de qualquer modo, a minha disciplina ela não tem a parte de você fazer a recuperação, ela tem só o exame final. Então, querendo ou não, a recuperação que seria da minha disciplina é esse tempo para vocês conseguirem fazer a atividade. Também optei por isso. Mas aí, como vocês vão ter um prazo maior, aí já fiquem de olho para ir fazendo tudo. A outra coisa, só para vocês não esquecerem, é que algumas atividades elas ficam lá como se estivessem pendentes porque vocês fizeram, só que eu ainda não dei a nota, que eu vou corrigir no final, né, para corrigir todas. Então não se preocupem. Naquele vídeo que eu falo sobre as atividades no AVA, quando vocês enviam uma atividade, o próprio AVA diz, ó, tá lá verdinho, foi enviado tal data e está esperando o professor corrigir. Então, se vocês enviaram, apareceu aquela mensagem, quando vocês abrirem, vai estar lá a mensagem de novo. Então não se preocupem, é só esperar mesmo o final da disciplina para que eu faça a correção de todas, tá bom? Mais alguma dúvida, pessoal? Então, vamos lá que temos bastante conteúdo hoje. Antes de iniciar o conteúdo, eu vou desligar aqui o meu vídeo só para não forçar tanto a internet. Eu vou compartilhar minha tela. Quando vocês estiverem vendo a minha tela, é só avisar. Perfeito. Então, aqui nós temos a unidade 4. Ela já está aberta para vocês. Eu vou mostrar aqui. Eu vou dar zoom, não se preocupem. A unidade 4, ela é bem tranquila. Como eu falei antes, o foco da unidade 4 é a questão de algumas ferramentas que vão ser usadas para a educação à distância, mas não são necessariamente, não são exclusivas da educação à distância, que é a questão de pesquisa,
manipular PDF, buscas avançadas no Google, elas vão lhe ajudar em cursos EAD, mas também em cursos presenciais, certo? Então aqui tem alguns links, eu vou estar mostrando eles hoje, vou colocar mais dois aqui para vocês durante a aula, que é o Google Acadêmico, um site aqui que fala sobre os comandos de busca avançado no Google e o I Love PDF. Então, como eu coloquei mais alguns conteúdos, que eu vou falar um pouquinho de IA para vocês hoje, então esse material aqui, sobre esses links, todos eles já têm as aulas. Ó. Tem a aula sobre pesquisa e Google Acadêmico, já tem a aula sobre buscas avançadas e já tem a aula de manipulação de PDF. Para cada um desses três aqui, nós já temos uma aula. Então, no encontro de hoje, eu vou abordar todos eles de uma maneira mais geral e vou também falar sobre algumas ferramentas de inteligência artificial, que eu vou colocar o link aqui no final da aula, tá bom? A atividade vai ser somente um questionário que sobre a parte de buscas avançadas, que é para vocês fecharem a nota. Então, um questionário bem tranquilo. Inclusive, dei mais uma colher de chá para vocês, que eu deixei 5 tentativas nesse, certo? Então, esse questionário são 5 tentativas e é ele que vai dar a nota da unidade 4. Essa prática 2 aqui, esse segundo fórum, ele é uma curiosidade que eu tenho sobre vocês. Ele não vale nota. São ferramentas que vocês desejam conhecer. Então, vocês podem ou não, vocês não são obrigados a fazer postagem no fórum, mas se vocês forem fazer, eu quero que vocês falem algumas ferramentas que vocês têm curiosidade, uma que você acha legal, que você já escutou alguém falar, o que você usa e acha que queria compartilhar com o pessoal. Porque aí se aparece uma que eu já conheço, eu tento gravar um vídeo, coloco no YouTube e deixo o link para vocês. Né? Se for uma que eu já conheço, um videozinho inicial. Então, o que vai valer a nota é a parte de buscas avançadas, essa atividade, esse questionário, e aqui é mais uma curiosidade para vocês conversarem, tá bom? Tranquilo? Então, podemos seguir? Então, vamos lá. Deixa eu voltar aqui para o slide. Aqui está mais ou menos o roteiro, né? Tem os últimos slides aqui que eu queria falar um pouquinho com vocês. Então, eu vou dar uma lida no slide e a gente vai discutindo. Deixa eu dar um pouco mais de zoom. Acho que aqui dá para ver já. Todo mundo vê. Então, o princípio da pesquisa e cuidados na pós-graduação. Eu vou ler e depois a gente vai discutir um pouco, né? A pesquisa é uma das ferramentas principais no processo de construção de conhecimentos. E em se falando de produção acadêmica, que é o nosso caso, é uma das pedras fundamentais para a qualidade da obra. Deste modo, alguns cuidados são necessários. Entre eles, saber diferenciar uma pesquisa do cotidiano de uma pesquisa acadêmica, usar fontes confiáveis, dando sempre preferência a artigos e livros publicados em eventos, né, e editores de confiança, sempre citar suas fontes e pesquisar por diferentes ideias acerca de um tema. Por que eu estou falando isso? Na pós-graduação, o que fica do seu trabalho é a pesquisa. Né? Vai ser um TCC, vai ser um artigo, alguma produção acadêmica que você vai fazer sobre o tema que você está pesquisando. E para sua pesquisa, de fato, ser uma pesquisa que tenha relevância, que ela seja bem fundamentada, que ela possa ser usada como fonte para outras pessoas, você tem que seguir esses princípios, né? Esse e mais alguns. Vocês vão ter a disciplina de metodologia acadêmica. Nessa disciplina ele vai se tratar muito disso, então aqui vai ser mais uma prévia e algumas ferramentas para quando chegar nesse momento vocês conseguirem avançar de forma mais rápida. Mas é importante que vocês tenham isso em mente. Né? Um trabalho acadêmico você tem que se basear em uma pesquisa fundamentada, que é o primeiro princípio. Né? Eu não sei quantos de vocês, vou até olhar aqui. Alguém aqui já fez pós-graduação? Pode dar um joinha se já fez. É a primeira pós-graduação que vocês fazem. Então, alguns já fizeram, alguns não. O Júlio já está no mestrado. Então, normalmente, quando eu fui fazer o mestrado, eu vim da graduação, eu não tinha vindo de uma especialização. Então, eu tinha uma visão de graduação, que é aquela pesquisa mais. É uma pesquisa na graduação, só que ela não acaba não sendo, às vezes, tão aprofundada quanto em uma pós. Para quem já fez a pós, vocês sabem que existe um rigor científico muito grande.
Então, quando vocês forem fazer a pesquisa de vocês, o seu orientador provavelmente vai perguntar: beleza, você está pesquisando sobre esse tema. Você já leu quem foi que fez, que publicou algo parecido com isso? Você já pesquisou e viu que ninguém publicou algo do gênero? Ou se publicou, a metodologia dele é igual à sua? Você fez alguma diferenciação? Você está fazendo algo novo em relação àquilo que você já pesquisou? O orientador normalmente faz muito essas perguntas. E para isso vocês têm que pesquisar. Vocês têm que ir atrás desses artigos, saber se alguém já publicou algo no gênero, conhecer onde o pessoal da sua área publica. Por exemplo, na minha, o pessoal publica muito em uma que chama AI3E, que ela tem padrões aí na parte de tecnologia. Já em outros, já são outros lugares onde você vai achar esses artigos, tá bom? Voltando aqui, né? Então, o primeiro princípio é você saber diferenciar uma pesquisa do cotidiano. Principalmente hoje em dia, antigamente você queria saber uma coisa, você colocava no Google, abria o Wikipedia e pegava o que estava dizendo lá. Eu falo já do Wikipedia. E hoje em dia não, o pessoal vai direto no chat GPT, né? Ei, o que é isso aqui? Ei, eu queria saber sobre isso. Ele vai dar lá um texto, você vai ler, vai tomar como verdade ou não, ou vai pesquisar mais, às vezes o pessoal acaba não pesquisando. E isso é uma pesquisa do cotidiano, é uma informação que você está querendo saber. E muitas vezes é uma informação mais rápida. Na pesquisa acadêmica, não. Quando você diz que pesquisou para publicar um artigo, para fazer alguma coisa, essa pesquisa ela é bem mais profunda. Você vai ver quem foi que fez aquilo. O cara que fez aquilo e publicou, ele vai ter que dizer a metodologia que ele usou. Você vai analisar se a metodologia dele foi correta ou não, se serve para o que você quer fazer ou não. E aí vai entrar o primeiro site que a gente vai ver hoje, que é o Google Acadêmico, que é um local do Google onde você consegue pesquisar por artigos. Então, as fontes que aparecem lá normalmente são fontes já consolidadas, né? E aí por isso que eu falei, sempre usar fontes confiáveis e dar preferência a artigos, livros publicados. Aí o professor de metodologia vai falar com vocês. Sempre que você dá uma informação que não foi você que criou, você vai ter que dizer de onde você tirou aquilo. E você sempre precisa citar as fontes da informação que você está usando no seu trabalho. E o Google Acadêmico ajuda nisso também. E a última dica que eu dei aqui é pesquisar por ideias diferentes acerca do mesmo tema. Que é isso que a ciência trata, né? A ciência você não quer só validar a sua opinião perante os outros, independente de qualquer coisa. Você quer de fato, não, minha opinião é essa, eu pesquisei quem é contra, ele apresenta tal e tal argumento, esse aqui é a favor da tal e tal argumento. É sempre importante vocês terem uma visão ampla sobre o objeto que vocês estão pesquisando. Então, essas aqui são as dicas iniciais, né, do que vocês têm que ter na hora de fazer uma pesquisa, principalmente em pós-graduação, que aqui já é um ambiente acadêmico, um ambiente mais formal, e o rigor é bem maior do que em, né, um curso técnico, por exemplo. Pessoal, tem aqui dúvidas? Deixa eu voltar aqui, senão eu não vejo. Pode seguir? Ah, foi, mas tá gravado o início da aula aqui, depois você consegue ver. Então, o primeiro site que eu vou mostrar é o Google Acadêmico, ou Google Escolar. Esse aqui é o nome dele em inglês. Para a gente é Google Acadêmico, né? O Google Acadêmico ou Escolar é uma ferramenta de busca do Google voltada a artigos e livros científicos. Nele você consegue achar diversos materiais sobre os mais diferentes temas e ainda filtrar por data de publicação, qual a edição do livro e muitos outros critérios. E ele ainda lhe ajuda a fazer referências. Então, antes de ir para as ferramentas de busca aqui, acho que alguém está com o microfone aberto. Eu vou aqui para o Google Acadêmico. Nós temos o link do Google Acadêmico aqui, ó, se vocês quiserem, ou vocês podem vir aqui e pesquisar Google Acadêmico. E é esse primeiro aqui, ó, scholar.google.com. Então, essa daqui, eu vou dar mais um, não se preocupem. Essa daqui é a cara do Google Acadêmico, certo? Vamos testar ele agora. Vamos fazer uma pequena pesquisa. Então, eu quero pesquisar aqui. Existe um algoritmo de inteligência artificial chamado KNN. É um algoritmo bem inicial, normalmente é um algoritmo que todo mundo testa. E vocês vão ver a diferença de eu pesquisar KNN aqui no Google Acadêmico
e KNN aqui no Google normal. Vou vir aqui no Google normal e vou colocar KNN. Deixa eu dar mais um. Vocês conseguem ver, pessoal, daí? Então, o primeiro resultado, KNN Idiomas, né? Que é um método de ensino, não tem nada a ver com algoritmo de inteligência artificial. Aí depois vem KNN Idiomas Brasil, o Instagram dele, KNN Idiomas no YouTube. Aí começa, ó, vídeos, aprendizado de máquina, machine learning, que aí já é de fato inteligência artificial. Quer saber como é estudar na KNN Idiomas? Então, apareceu mais sobre essa empresa de idiomas do que sobre o algoritmo. Aqui está aparecendo de novo. Ó. Bolsa de Estudos KNN. Aqui que veio aparecer um site da IBM. O que é o algoritmo KNN? O que é K Nearest Neighbors, que é o nome do algoritmo. Aqui já começa a aparecer também. O que é K Vizinhos Mais Próximos, que é o nome do KNN em português. Resultado patrocinado. Aí vocês conseguem ver ó, como é que é um resultado quando eu faço essa busca por KNN no Google normal. Até aqui tranquilo, né, pessoal? Agora, olha o que acontece quando eu venho para o Google Acadêmico. KNN. Só, nem fui específico. Olha como aparece o resultado. KNN é uma abordagem, né, baseada no modelo de classificação. Aqui eu tenho um artigo. Algumas vezes esses artigos eles estão privados, que isso acontece, eu já vou adiantando para vocês. Na área acadêmica, alguns artigos você tem que pagar para ler eles. Tem como ler sem pagar, mas aí assunto para depois, tá bom? Então, quando você vem aqui e acha esse link do lado, normalmente é porque você consegue acessar esse artigo publicamente. Eu vou abrir ele aqui, ó, em uma nova aba, e aqui apareceu o artigo. É assim que os artigos científicos são, para quem está tendo o primeiro contato. Nesse caso aqui está em inglês, porque eu fiz uma pesquisa geral. Né? Você tem o resumo, né, que é o abstract, você tem a introdução, com o artigo científico, ó, o KNN, que é um método de classificação não paramétrico que é simples, mas efetivo em muitos casos. O autor fez aqui a sua descrição. Ele fez os trabalhos relacionados dele. Quem fez algo parecido, que é aquilo que eu disse para vocês. O modelo de classificação do algoritmo, como é que ele funciona. Ele bota imagens, detalhes. Então, quando você está fazendo uma pesquisa, é esse tipo de conteúdo que você vai ler para se fundamentar para falar do seu objeto de pesquisa em si. Você vai ver alguém que fez algo parecido, ou no rumo que você quer, ou que fez algo e não era exatamente o que você queria, você vai estar tentando melhorar o trabalho dele. Vocês vão se acostumar a ler esse tipo de artigo aqui. Ó. E você vai ver ó, tudo que ele fez aqui. Está aqui o artigo bonitinho. No final, os resultados e as referências lá no fundo. Né? A conclusão do trabalho e as referências. Então, esse aqui é um artigo científico. E olha que legal, esse artigo aqui, ele já foi citado, que o Google conseguiu buscar, por 3.201 vezes. Então, mais de 3.000 artigos se basearam nesse, usaram esse como fonte para chegar a um resultado. Então, isso acaba dando um pouco mais de peso para a fonte que você está usando, que é uma fonte que já foi muito citada. Né? Algumas vezes você não consegue achar um artigo com tantas fontes, se o seu tema é mais específico, então não tem tanta gente publicando, mas em alguns casos você tem artigos como esse. Aí aquilo que eu falei, ó, todas as 11 versões. Esse artigo em si, ele foi citado em outros lugares, você consegue ver a versão. Se foi um livro, você consegue ver a versão que aquele livro foi publicado. Né? Ah, eu quero ver quem são esses artigos relacionados. Você vai clicar e ele vai mostrar ó, artigos relacionados a esse, parecidos, com o mesmo tema, que tem a ver. O mais legal que eu acho daqui, mas eu preciso citar um artigo lá no meu trabalho. E normalmente, para quem já fez citação, vocês sabem que às vezes é meio chatinho, né? O sobrenome em letra maiúscula, vírgula, o nome em capitalizado, né? Que é só com a primeira. Em alguns lugares o nome da obra tem que estar em negrito, em outros não. Aqui no Google Acadêmico, você vem aqui em citar e ele mostra já 3 estilos de citação para você. Ó. Só copiar isso aqui e jogar no seu texto. Falar com o seu orientador qual é o estilo que vocês estão usando. Copiou,
e está feita a citação acadêmica que dá tanto trabalho. Para quem gosta de usar LaTeX, que é um modo de escrever, o LaTeX, né, que é bem mais específico, não vou nem entrar muito aqui, ele já tem um modelo aqui, ó, do BibTeX, que é como você faz a citação para quem escreve em LaTeX. Então, ele já lhe ajuda na citação também, tá bom? E aqui você pode salvar, né? Então, deixa eu diminuir um pouco aqui o zoom. Isso aqui eu coloquei um termo bem geral, né? Ah, eu quero saber algo sobre o povo Makuxi. Eu venho aqui, boto Makuxi e vamos ver o que aparece. Vocês já vão achar artigos aqui, ó, do Pemongon, Patá, Território Makuxi, Rotas de Conflito. Foi um artigo publicado em 2000. Do Corpo à Alma, Missionários da Consolata e Índios Makuxi em Roraima. Essa pesquisa aqui foi de 2006, né? Projeto Vidas Paralelas Indígenas, revelando o povo Makuxi e o Apixana de Roraima. Esse aqui já foi publicado em 2012. Vocês conseguem ver a diferença no Google Acadêmico de quando vocês estão pesquisando? Você vai procurar, você vai achar, na verdade, arquivos específicos, né, voltados de fato à pesquisa. Você vai ver se alguém publicou, onde publicou. Então, para quem está fazendo um TCC, o Google Acadêmico é ótimo. Por isso que eu queria apresentar essa ferramenta para vocês, tá bom? Outra coisa que acontece muito, que eu acho importante falar aqui do Google Acadêmico, é o quê? Às vezes, você está lá fazendo a sua pesquisa e você fez suas citações, entregou tudo bonitinho. Aí seu orientador diz: Poxa, mas tu só citou o arquivo de 2015 para trás. Coloca um negócio novo aí. Veja se alguém fez algo mais recente. E se não for uma ferramenta como essa do Google Acadêmico, você fica quase que impossibilitado de pesquisar em todos os locais que tem artigos publicados quais são os mais recentes. Por isso, o Google ele tem aqui do lado ó, essas opções. Ah, eu quero só os artigos desde 2025, desde o ano passado. Ah, eu quero, num período específico, eu quero só artigos que foram publicados entre 2022 e 2024, por exemplo. Você vai conseguir achar. Quando não há, ó, esse aqui, 2023. Né? Esse aqui também, ó, Memórias que Urgem, Nossa Resistência, Eu Sou Makuxi e Outras Histórias. Estudo de literatura brasileira contemporânea. Foi publicado na Cielo, é um site de bastante peso, em 2023. E aí entra aquele outro ponto que eu falei. Quando o seu tema é muito específico ou muito novo, você às vezes não acha muitas citações. Isso não chega a ser um problema quando você tem um tema de pesquisa muito específico, tá bom? Então, não se preocupem com isso. Quando chegar na pesquisa, o orientador e o professor de metodologia da pesquisa, ele vai dando essas dicas para vocês também. Pode falar, Heraldo. Acho que o Heraldo levantou. Pode falar. Será que ele levantou sem querer? Será? Acho que sim. Então, vamos seguir aqui. Outra coisa que vocês podem fazer também. Oi, Heraldo, pode falar. Agora eu tô. Sim, sim. São ferramentas mais novas, né? Aqui eu estou tratando aqui da parte mais clássica, vamos dizer, como é que é feito normalmente, mas existem sim IAs voltadas à pesquisa acadêmica. Eu não usei muito, confesso, normalmente eu faço minha pesquisa assim, eu gosto de ler o artigo, ver o que o cara fez, dar uma analisada na metodologia dele. Nesse ponto aí eu sou bem mais conservador, mas eu posso dar uma pesquisada e fazer um vídeo sobre ela para vocês. Deixo gravado, que aí vocês podem usar. Vocês não vão nem usar agora, vocês vão usar mais na frente do curso, né? Mas eu posso deixar gravado, que é até uma ideia legal. Então, e vocês também podem criar alertas, se aparecer um tema específico. Ó. Se aparecer tal tema, manda um e-mail para mim e você consegue criar um alerta. Né? Inclusive se você quer com resultados menos relevantes. Então, essa ferramenta é uma ferramenta boa, ótima para quem quer pesquisar.
tá certo? Pessoal, dúvidas aqui no Google Acadêmico? Não, né? Então, vamos seguir. Eu queria bastante falar sobre pesquisa por isso, porque como eu sou acadêmico, eu gosto muito dessa parte de pesquisar. Uma coisa que eu gosto muito de ler é porque na área da educação e na área de A, né, exatas e humanas, nós temos algumas características diferentes. Normalmente na pessoal de exatas você tem, eu quero chegar nesse resultado. Como é que você vai chegar? Eu estou fazendo uma pesquisa assim, que eu vou testar tal e tal método, para avaliar o erro, eu vou usar tal e tal métrica, eu vou agrupar os dados assim, assim, assado, e vou ver quanto é que dá. Então, eu gosto muito de ler metodologia. Então, quando vocês estão fazendo a pesquisa, vocês entenderem como é que aquele pesquisador chegou àquele resultado, como ele organizou o trabalho dele, é uma coisa muito legal de se fazer. Eu aconselho vocês a fazerem isso de vez em quando para ir se acostumando. Vocês vão fazer bastante no final do curso. Já em humanas, eu tenho um pé em humanas, que eu sou da licenciatura, a gente faz uma pesquisa, acaba de ler mais, a gente vai ver o que a pessoa discutiu, a linha de raciocínio dela, como ela argumentou aquilo, você vai comparar com outros autores que são ou a favor ou contra, vai fazer a sua análise em cima disso, se aquela linha de pensamento que ele usou com aquele argumento, você concorda, e se não concorda, por que, que não concordou, baseado em quê? Então, mesmo que sejam estilos diferentes de se fazer pesquisa, vamos dizer assim, você consegue no Google Acadêmico aqui achar fontes para fazer ambos os tipos, tá bom? Então, mesmo que a área de vocês seja diferente, as pesquisas sejam diferentes, é uma ferramenta que vai ajudar. E como eu prometi, eu vou falar aqui um pouquinho do. Acho que eu sem querer dei zoom aqui. Deixa eu ver se eu tiro o zoom, tirei. Isso aqui é pro vídeo que eu tô gravando. Vou mostrar aqui alguma coisa no Wikipedia. KNN, Wikipedia. Por que, que existe um preconceito tão grande com a Wikipédia, pessoal? Apesar que no vídeo que está gravado eu falo sobre isso. Eu acho ela uma ferramenta útil quando você sabe usar ela, tá bom? Aqui está o mesmo artigo do KNN, só que agora no Wikipedia. E o que acontecia era aqui, ó. Essa página foi editada pela última vez em 20 de outubro de 2025. E o que acontecia? Eu não sei como é que tá hoje, que eu não faço, eu nunca parei para fazer edição de conteúdo no Wikipedia, mas antes alguma pessoa podia vir e sugerir o texto. Então, não necessariamente era uma fonte, porque às vezes você escrevia alguma coisa, outra pessoa ia lá, às vezes sem nenhum critério, e fazia uma alteração naquele texto, e então acabava não se tornando uma fonte confiável, né? Hoje em dia eu acredito que ele já tem um sistema de curadoria. Então, mesmo que você queira editar o conteúdo, faça uma sugestão, passa por uma certa curadoria, acredito eu, não tenho certeza. O KNN não vai ser um exemplo muito bom, não. Deixa eu procurar outro aqui, MLP. Mas por que, que eu acho que ela é uma ferramenta válida? Eu já usei ela para fazer pesquisa. Por quê? Eu vim aqui e pesquisava um tema. Aqui, ó. Esse tema aqui, por exemplo. Querendo ou não, o pessoal que está fazendo agora as páginas do Wikipedia, eles estão colocando algumas fontes. Ó. Então o cara vem aqui e diz, ó, a Perceptron multicamadas, que é uma rede neural, é semelhante a essa rede aqui, que é a Perceptron, mas com uma camada de neurônios, ele vai explicando. E quando ele diz aqui, ó, mas com uma camada de neurônios em alimentação direta, e aqui tem esse umzinho. E ele está dizendo de onde ele tirou essa informação, quem fez essa página. Ele pesquisou por esse cara aqui. Ó. Se você clicar, ele vai trazer para cá. É o Peter Norvin. Nesse estudo aqui, ó, é um livro, Inteligência Artificial, segunda edição, publicado pela Elsevier. Então, e ele ainda coloca o ISBN, que é onde você consegue rastrear esse livro. Então, mesmo você não usando o Wikipedia como uma fonte direta, você não vai citar diretamente isso aqui, às vezes você pode vir dar uma lida e ver quais artigos estão sendo usados para montar aquela página. Aí você diz, é nesse artigo aqui, né? Aí você pode vir pesquisar por esse artigo aqui no Wikipedia, ou onde tem algum um local, ver se esse livro está público, e vocês podem ir pesquisar, baixar o livro, procurar uma versão dele online. Então, querendo ou não, ela pode ser usada também como uma fonte, né? O Wikipedia
Não diretamente, mas você pode vir ver as fontes que eles usaram. Por exemplo, aqui, ó, a própria ferramenta já tem uma informação e aqui ele coloca, né? Terminou, ele coloca, carece de fontes. Então quer dizer o quê? Que essa informação está aqui, mas não está baseado em nenhuma fonte ainda. O ideal seria que alguém viesse aqui depois, editasse, pesquisasse quem foi que disse isso, e aí viesse aqui e colocasse a fonte, né? Uma fonte oficial. Mas mesmo assim, em um último caso, quando vocês já estão cansados de procurar alguma fonte, não acharam, não sabem ninguém que fala sobre aquilo para citar, vocês podem vir aqui, que já aconteceu comigo. Procurar, não achar em canto nenhum. Botei o termo aqui no Wikipedia, vi lá quem foi que fez, procurei o artigo, fui lá no artigo, li ele, vi que era exatamente o que eu queria e usei. Então, ajuda bastante. Exatamente, Juliana. Tem coisa que às vezes a gente só acha aqui, que foi o meu caso lá no artigo. Foi meu TCC, na verdade. Eu procurei uma fonte para falar de um termo, eu não lembro qual era o termo. Pesquisava e não achava autor que falava sobre isso, que era um termo bem antigo. Aí eu vim aqui, eu olhei lá o artigo e pesquisei, li uns dois desses artigos e achei o que eu queria. Então, você vai usar ele para. No meu caso, eu usei o Wikipedia para pesquisar a fonte, não a informação em si. É tanto que eu li a informação por cima só para dizer qual foi a fonte que disse aquilo. Aí eu ia lá na fonte, pesquisava o artigo, lia ele com calma, sabia que era um artigo confiável, como nesse caso aqui. Essa editora, o Elsevier, na nossa área, ela é bem conhecida. Então, para um livro ou um artigo ser publicado aqui, é sinal de que ele passou por uma avaliação bem criteriosa. Então, isso no começo vocês vão ter um pouco de dificuldade, mas com o tempo, na área que vocês vão pesquisar, vocês já vão conhecer, tipo, qual editora é a mais conhecida da nossa área. Por exemplo, o pessoal da área de medicina, de saúde, eles têm a editora que é mais conhecida. A gente da área de IA, né, de informática, nós temos a nossa, que é a I3E. Então, cada área tem as suas revistas principais, vamos dizer assim. Essa aqui eu consigo dizer, porque eu já conheço, que é uma revista bem conceituada. E aí, dúvidas, pessoal? Querem fazer algum comentário para a gente seguir? Não? Pode falar, Cassia. O Cassia levantou. Exatamente. Isso. Pronto, num caso desse como o Wikipedia, o que é que vocês iam fazer? Vocês podiam vir aqui, já que ela é uma fonte que não é tão confiável, e fazer isso, ó, copiar a referência que o Wikipedia usou, vir aqui no Google Acadêmico e jogar essa referência. E ele vai achar, ó. Não, é que ele não achou diretamente porque tem mais informação no meio. Vamos colocar inteligência artificial e só o nome do cara aqui. Você vai achar esse livro também aqui no Google Acadêmico. Às vezes ele não consegue rastrear bem assim, um termo qualquer, mas aí e aí você já começa a achar alguma coisa por aqui referente a esse livro. Às vezes o livro não está aqui, mas se você coloca no Google, acho que esse aqui era um livro, né? Então, como esse aqui era um livro, eu acredito que ele não vai estar publicado. Ah, mas tem o ISBN aqui, ó. Deixa eu clicar. Pronto, ó. Esse aqui é o ISBN do livro. Você consegue pesquisar um livro por esse ISBN. Isso aqui é um código que garante que aquele livro ele foi de fato publicado em uma revista e essa revista ela é registrada como uma fonte oficial, então ela ajuda muito. Então, tá aqui, ó. Coloquei aqui no Google aquele termo que está lá e apareceu. Aí, já derrubaram o site. O livro estava grátis, acho que alguém derrubou. Ó, mas tem um livro aqui na Amazon para comprar. Ele usou esse livro aqui para fazer aquela citação do Wikipedia. E é um livro de fato, publicado em 2013, um livro conceituado. Só que aqui ele está custando R$ 483, né?
essa é uma discussão, eu vou só falar por cima aqui, mas tem algumas pessoas da área acadêmica que acreditam, eu sou um, inclusive, que acredita, que o conhecimento ele é para ser amplamente compartilhado. Então, eu sou a favor de que os artigos sejam acessados gratuitamente. É minha opinião. Porém, vocês vão ver que às vezes, por mais que você ache aqui no Google Acadêmico, esses artigos às vezes eles não estão indexados, porque ele consegue ver que o artigo existe, só que o local onde esse artigo está é privado, então às vezes você tem que pagar. Dependendo da instituição acadêmica que você está, você consegue acessar isso de graça. Por exemplo, quando eu estava na Federal, na UFRN, nós tínhamos um sistema que era o CAF, o Café, que você conseguia acessar todos esses locais que tinham artigos pagos de graça. Não era de graça porque estava aberto, é porque você tinha uma conta com a universidade e a universidade tinha uma parceria com esses sites. Né? Então, algumas vezes, como no caso dessa aqui, o Wikipedia fez aquele texto baseado em um livro de fato, em uma fonte oficial, porém esse livro aqui ele não está de graça. Né? Mas aí o professor lá de metodologia da pesquisa, o seu orientador, eles vão discutir isso bastante com vocês, que é bem específico da disciplina. Mas sim, se eu conseguir achar o artigo no Google Acadêmico, eu vou dar preferência ao Google Acadêmico. É, o Caps Café, né? Ainda ajuda nessa questão até hoje. Heraldo, realmente ajuda muito. Ó, a Juliana falou aqui que tem academia.edu, que vocês acessam, vocês conseguem muitos livros de forma gratuita. No final da aula aqui eu comento uma coisa com vocês. Na verdade tem um vídeo lá no canal, mas eu comento com vocês no final da aula. Me lembrem, quando termina, você, pessoal, terminou a aula, vocês, aquele assunto que você ia comentar, não esqueçam. Né? Então, sobre pesquisa é isso aqui, que como a nossa aula é mais curta, né, mas já tem esse vídeo gravado, eu queria mostrar outra ferramenta, deixa eu fechar aqui para dar uma aliviada nas abas. Eu queria mostrar uma outra ferramenta agora. Eu vou mostrar logo o I Love PDF, depois eu venho aqui para buscas avançadas. Não se preocupem que esse do I Love PDF também já tem aqui, ó, a aula 9, ela já está gravada, que eu falo sobre todas essas peculiaridades aqui do desse site. Mas o que é esse I Love PDF? Eu sei que muita gente está voltando agora a estudar ou estava um pouco mais afastado da internet. E vocês vão ver que alguns professores, na hora de vocês colocarem atividades, eles pedem, pessoal, eu quero tudo em um arquivo PDF só. Lá, atividade lá, vocês têm que fazer três coisas e colocar essas três coisas em um único arquivo. Eu não quero que vocês submetam três arquivos. Aí você, beleza, professor. Como é que eu vou fazer isso? Né? Como é que eu junto arquivos PDF? E aí, uma das soluções para fazer isso é exatamente esse site. Existem outros. O Small PDF é um deles, né? E esse aqui é o I Love PDF. Nele você tem todas essas ferramentas. Você consegue juntar PDFs diferentes. Se você tem um arquivo só grande e você quer separar ele, você consegue separar. Você consegue comprimir o arquivo. Por exemplo, meu arquivo deu 20 megas. O professor disse que a ferramenta só aceita o AVA arquivos de até 10. Como é que eu faço para diminuir isso? Então, temos uma ferramenta de compressão. A conversão de Word para PDF, PowerPoint, Excel, né? Editar algum PDF, converter ele para imagem, ou pegar uma imagem que você tem e converter para PDF, assinar. Acho que alguém comentou. Alguém falou do SciHub, eu ia falar dele no final, porque. Oi, Jonathan, pode falar. Sim, sim, sim. Eu gosto de usar o iLove porque às vezes eu não preciso fazer nem login, né? Você bota lá iLove PDF no Google, abre ele e já desenrola. Aí, mas se alguém já está habituado com o Canva, ele dá até mais possibilidades, inclusive, né? Mas por questão de facilidade, eu acabei escolhendo essa ferramenta. Por exemplo, na videoaula gravada, eu mostro o funcionamento de todas essas principais, mas eu vou mostrar um aqui para vocês. Por exemplo, a parte de compressão. Aqui, ó, comprimir PDF. Normalmente ele vai abrir uma janela como essa e eu venho aqui, ó, selecionar o arquivo. Eu vou procurar algum arquivo aqui que eu tenha no meu computador
só para mostrar o funcionamento. Vocês podem fazer isso em casa, a videoaula também já está gravada. Eu vou pegar aqui, acho que o meu diploma. Acho que é o maior que eu tenho. Deixa eu ver se é o maior mesmo. Diploma da licenciatura, por exemplo. Esse arquivo, ele tem 2 megas e 600. Acho que é o maior que eu tenho aqui. Não é muito grande não, mas já quebra um galho. O histórico... Não, o diploma dá uma qualidade melhor para ver. Vou usar ele. Cadê? Perdi o diploma? Tá aqui, deixa eu achar. Pronto, diploma da licenciatura. Antes de eu escolher aqui a forma de compressão, eu vou mostrar para vocês esse arquivo, certo? Aqui. Rapaz, meu óculos quebrou, eu tô ceguinho. Eu vou abrir aqui no... Abrir no Edge. Tá. Quando vocês conseguirem ver o diploma, vocês me avisam aí. Conseguem ver? Eu vou acreditar que sim. Pronto. Eu dei um zoom aqui. Olha a qualidade dele. Então, ele tá grande porque ele tem uma qualidade bem boa, né? Um zoom bem em cima, no máximo, e você consegue ver claramente aqui a definição. Então, aqui é a qualidade normal dele. Funciona com arquivos maiores também. Aqui eu estou só mostrando, certo? Vou voltar aqui para a ferramenta. Não é nesse aqui. E você tem esse, vou diminuir um pouco o zoom para vocês verem. Vocês têm esses 3 tamanhos aqui. Baixa compressão, então ele vai tentar manter o máximo de qualidade possível, mesmo comprimindo pouco, né? Então, se o seu arquivo está só levemente acima do tamanho que a plataforma exige, vamos dizer assim, acho que não é o caso do Ava, ele aceita arquivos bem grandes. Mas digamos que o Ava só aceitasse até 10 megas e o meu arquivo tivesse 11, 12. Um pouco acima, você pode tentar uma compressão mais baixa, né? Porque ele vai diminuir um pouco e vai manter o máximo de qualidade possível. Tem um aluno aqui me ligando, deixa eu mandar um áudio aqui para ele. Ele está tentando se formar. Só um momentinho. Oi, eu já encaminhei aqui para ela o arquivo. É que eu estou numa aula agora, eu não consigo lhe retornar. Mas assim que você enviou, eu já encaminhei, tá bom? Aí eu vou já mandar uma mensagem para ela e lhe retorno. Pronto, voltando. Então, caso não seja isso, eu estou com a qualidade média, por exemplo. Deixa eu jogar esse negócio para essa tela aqui que já me ajuda. Pronto. Eu quero diminuir ele bem e manter uma boa qualidade. Lógico, você sempre vai perder. Então, você vem aqui para compressão recomendada. Vou usar essa primeiro. Ele já vai lhe mostrar aqui nessa tela, ó, quanto ele reduziu do seu arquivo. Olha só, esse PDF ele está 79% mais leve. Deixa eu abrir ele aqui. Ele foi de 2 megas e 54 para 546 megas. Né? Ele teve uma compressão relativa, isso na compressão recomendada. E olha a qualidade. Ó. Mesmo com um zoom grande, ele continua com a qualidade razoável. Você consegue ver as letras bem. É um pouquinho embaçado quando você aumenta demais, mas tem uma qualidade boa, né? Agora vamos ver a mesma coisa na compressão extrema. Vou voltar aqui. Cancela, cancela, cancela. Pronto. Vou selecionar outro arquivo, o mesmo arquivo, né? Diploma da licenciatura. E agora eu vou colocar na compressão extrema, né? Ele vai focar mais em diminuir o arquivo e menos na qualidade. Então você vai ter uma perda maior da qualidade, mas vai manter um tamanho bem pequeno. Então, nesse caso, ele reduziu 95% do tamanho do arquivo. O que antes era 2 megas e 54 virou 136 KB só. Vamos ver como ficou. De longe, parece
Parecido, você já começa a ver que está um pouco mais embaçado, mas quando você vem para o zoom, ó, você começa a ver que já embaçou bastante comparado com o primeiro, com o original, né? E comparado com o segundo. Se eu der mais um ainda, já começa a ficar bem, né? Então, na compressão você tem essas opções, por exemplo. Mas é uma ferramenta ótima, né? É uma ferramenta ótima. Por exemplo, outra ferramenta deles, que é um muito usado, é o juntar PDF. Né? Você vai fazer uma seleção, vocês vão perceber que nessa seleção, muitas vezes o pessoal diz, coloque todos os seus comprovantes de curso em um arquivo único. Você consegue vir aqui, por exemplo, aqui eu tenho alguns certificados, ó, vou juntar aqui 3 certificados. Escolho os 3 arquivos e ele consegue, inclusive, ó, você consegue mudar a ordem. Eu quero que esse apareça primeiro e esse aqui em segundo. Terminei, coloco aqui em juntar. Bem simples, é bem intuitivo. Não se preocupe que no vídeo que já está gravado eu mostro essas ferramentas aí passo a passo. Mas você consegue vir aqui, ó. E agora você tem em um único arquivo 3 arquivos que antes estavam separados. Então é uma ferramenta muito útil, certo? Muito útil mesmo. Até aqui, pessoal, alguma dúvida, algum comentário que vocês querem fazer? A Sueli perguntou sobre a formatação do artigo. Normalmente, Sueli, quando você vai publicar um artigo, a revista que você vai publicar ou o canal, ele já dá um modelo para você. Por exemplo, tinha uma revista que eu publicava que era a IJCNN. Na IJCNN, você ia no site da IJCNN e ele já lhe dava um modelo de artigo, tanto em LaTeX quanto em Word. Eu já mostro para vocês o que é LaTeX, que eu tanto falo, que eu acho bem legal. E você ia lá e já baixava, ele já vinha formatado, você só ia colocando o seu texto e suas imagens lá, suas tabelas, certo? Então, normalmente, cada revista ela tem o seu modelo, e aí eles fornecem esse modelo para você. Se você for publicar um capítulo de livro, por exemplo, quando você entra em contato com a editora, eles lhe mandam esse modelo, né? Oi, Heraldo. Não, eu acho que agora a gente tá sem aqui no IFRR. Eu acho que o IFRN tinha uma revista nossa, mas era uma qualidade bem baixa ainda. Né? As revistas com a qualidade maior já tem um pouco mais de tempo. A Springer tem, né? Só um modelo só, né? É pior que às vezes a gente tem isso. Mas você consegue achar na internet. O pessoal, quando eles publicam, às vezes eles dão um modelo lá para vocês. O LaTeX eu acho que é bem melhor de formatar. Já eu mostro para vocês o que é LaTeX. E aí, mas no geral, sobre essa parte de PDF, pessoal, alguma dúvida? Não. Qual é a dica que eu dou para vocês, pessoal? Qual é a dica que eu dou para vocês? Como a nossa aula, nossa disciplina é 30 horas somente, ela acaba sendo um pouco mais rápida. Por isso que eu já tinha deixado essas videoaulas gravadas antes, que é para vocês conseguirem ver isso com calma. Mas o que vai fazer de fato vocês aprenderem é vocês testarem essas ferramentas. Então, por mais que eu dê essa introdução aqui, eu bote os vídeos no AVA, a minha intenção é que depois vocês tirem um pedacinho, nem que seja meia hora ali, para brincar com essa ferramenta. Vou pegar um arquivo PDF, vou separar as páginas, vou juntar, vou comprimir, vou tentar colocar numeração. É interessante vocês terem essa experiência. Né? Até porque quando chegar no momento que vocês forem precisar, né? É, aí vocês já vão saber mais ou menos por onde é que vai. Até aqui tranquilo? Podemos seguir para o último assunto antes de entrar em A? Pronto. Então, só lembrando, vou mostrar de novo aqui no AVA. Eu já tenho a aula de pesquisa em Google Acadêmico, eu já tenho essa aula de manipulação de PDF, que é essa que eu mexo no I Love PDF, e agora eu vou falar um pouco sobre buscas avançadas. Aqui vai ficar sendo um pouco mais resumido, mas na videoaula eu explico cada um desses termos. Mas eu vou abrir aqui o site para vocês. Esse site ele tem alguns comandos de buscas avançadas, né? O que são essas buscas avançadas? São alguns operadores que vocês conseguem colocar no Google normal
para deixar a sua busca mais específica, né? Por exemplo, como procurar uma frase específica, né? E aí nós temos, aqui vocês vão ler com calma, né, quando vocês forem brincar com o site, mas ele tem um operador específico que é as aspas duplas. Ele vai dizer aqui, para fazer uma pesquisa avançada no Google por uma frase exata, coloque essa frase entre aspas duplas. Vamos testar aqui. Deixa eu pesquisar primeiro. Alguém diga um tema aí qualquer? Pronto, operadores booleanos. Vou pegar qualquer site aqui. Não, tem aqui portal. Não, isso aqui não. Pronto, isso aqui. Para que servem operadores booleanos? Vou entrar nesse site aqui e eu quero pegar, eu quero achar ó, essa frase específica aqui. Vou voltar, vou fingir que eu não conheço esse site. Se eu coloco aqui o texto desse jeito, nota igual, serve para excluir palavras barra frases no resultado de busca, ponto. O que é que o Google normalmente faz? Que a gente entende que ele faz, né? Que de fundo ele é uma caixa preta, a gente não sabe bem como ele faz as buscas. Mas no geral ele vai fazer o quê? Ele vai procurar por essas palavras. Caso ele não ache todas juntas ou vai pesquisar também ao mesmo tempo, é como se ele pesquisasse por um site que tenha nota, que tenha serve, que tenha para, que tenha excluir, que tenha palavra barra frases, que tenha nu, que tenha resultado, que tenha da, que tenha busca e que tenha ponto. Então aqui eu estou fazendo um termo geral no Google. Então ele vai vir aqui, ó. Ele achou o site, mas ele achou outros. Porque tem essas palavras no meio. Inclusive ele diz, ó, não inclui o serve, porque nesse site ele não achou aqui a palavra serve, né? Esse aqui ele também não achou a palavra serve. Mas se eu quiser, aqui eu botei uma frase bem geral, pessoal. Mas se você quiser, eu quero procurar por sites que tenham essa frase exatamente desse jeito, você faz o quê? Você coloca aspas duplas no início e no final da frase. E agora ele vai buscar por sites que tenham exatamente esta frase. Exatamente. Você vê que ele só mostrou o quê? Esse site, que é o mesmo. Porque o único site que ele achou na internet que tem essa frase escrita desse mesmo jeito, com esse ponto, com esse N maiúsculo, com esses espaços, com essa barrinha, foi esse aqui. Então, aqui ele mostra onde ele achou. Então, quando você coloca as aspas duplas, você está fazendo uma busca por um termo específico. Isso é o que nós chamamos de busca avançada. É você usar essas propriedades do Google para conseguir manipular o resultado para algo mais parecido com o que você procura. Então, essa aqui é a primeira dica. Esse site tem 20, eu vou falar aqui de algumas, né? Segunda dica, como excluir uma palavra dos resultados. E aqui ele mostra. Eu quero fazer a busca pelo termo lead menos jornalismo, ou seja, ele vai procurar por todos os sites onde aparece o termo lead, mas que não aparece a palavra jornalismo. Então, se vocês testarem aqui, ele vai buscar por sites onde você acha, ó, lead qualificado, chumbo, aí tem aqui, ó, confundir com leads. Ele vai fazer essas buscas por todos os sites que ele achar que tenham o termo lead, mas que não tenham o termo jornalismo. Se eu não coloco isso, ele vai procurar pelo termo lead, independente de no site ter jornalismo ou não. Então, esse operador menos já lhe garante que você não vai achar esse termo nos resultados. Até aqui, tranquilo, pessoal? Aqui é mais uma curiosidade. Depois vocês vão vendo o site com calma, ou vão vendo o vídeo com calma, tá bom? Outro termo interessante que ele coloca aqui, ó, que é o asterisco. Na programação, nós chamamos de operador coringa, que é o quê? É um termo que você não sabe bem o que é. Aí aqui ele dá um exemplo. Por exemplo, ó, dicas de SEO, que é Search Engine Optimization, que é você melhorar
o seu site para você achar ele mais rápido na internet, de busca, né? Seu motor de busca. Só que antes dessas dicas tem uma palavra, eu não lembro que palavra é essa. Então você vem aqui e coloca o asterisco para substituir. Vou usar aqui o mesmo exemplo. Acho que foi se o que ele colocou lá? A dica SEO. E o que quer dizer esse asterisco? Ele pode ser qualquer coisa. Ele vai procurar por qualquer site que tenha alguma palavra antes de dicas SEO. Então é isso que ele vai dizer. Aqui ele achou. Veja 10 dicas de SEO, 4 dicas, 25 dicas de SEO. Então, se eu coloco só dicas SEO, ele vai procurar pela palavra dicas e pela palavra SEO, pelos termos, né? Quando eu coloco o asterisco, ele está dizendo o quê? Que além de buscar por essas duas, ele tem que buscar por essas duas com algum termo antes. E aí pode ser qualquer um. Né? Se tem uma palavra que você não lembra, que fica no meio de uma frase, você pode substituir essa palavra pelo asterisco e ele vai procurar onde tem a primeira palavra, alguma coisa no lugar do asterisco e a segunda. E essa alguma coisa, de repente, é a palavra que você escolheu. Né? Isso aqui, hoje em dia, com a qualidade do motor de busca, ele não é tão usado assim não, né? Aí eu vou mostrar mais duas dicas aqui interessantes, né? Essa aqui do File Type e vou mostrar do Insight, né? Que é bem legal. Então, a do File Type é o seguinte, tudo isso está gravado, viu, pessoal? Eu quero buscar, por exemplo, deixa eu ver um termo aqui, operadores booleanos. Porém, eu quero achar, se eu botar só operadores booleanos, ele vai mostrar aqui os sites que aparecem o termo operadores booleanos. Perfeito. Só que se eu coloco o termo aqui, esse termo específico do Google, File Type, dois pontos, vou botar aqui, PPT. O que é que eu estou dizendo? Eu estou dizendo, ó, procure pelo termo operadores booleanos, porém eu quero que os resultados venham só em arquivos, ou seja, arquivos do tipo, né, que é file type. File type. PPT, ou seja, eu quero só resultados que estejam em arquivos do PowerPoint. Então eu consegui controlar o Google para me dar somente resultados que são arquivos de PowerPoint, como por exemplo esse aqui, ó. Eu cliquei, ele já baixou um PowerPoint, não sei nem o que é que tem, vou abrir aqui para a gente descobrir. Então eu busquei somente por arquivos de PowerPoint. E aí tem uma apresentação de PowerPoint, ó. Em algum lugar aqui deve aparecer o nome booleano. Ó, tá aqui, operadores booleanos, apareceu. Voltando aqui. Então, se eu coloco esse file type aqui, depois do termo, ele está dizendo o quê? Procure por resultados onde esse resultado está em um arquivo do tipo PPT. Poderia ser do Word, poderia ser PDF. Então, nesse caso aqui, ele só vai achar resultados que são arquivos PDF. Ah, eu quero um arquivo do Word, .doc, ou só doc, né? Então, aqui ele só vai achar resultados que são do tipo documento, né? Do tipo Word. Bem legal esse aqui, né, pessoal? Então, essa é uma que vocês podem usar para procurar um PDF. Ou às vezes vocês querem procurar uma aula para editar, para fazer uma aula, e querem achar um modelo de PowerPoint pronto para vocês mexerem e tal. Vocês já conseguem usar esse file type para fazer esse tipo de busca. Outro também, né? Que é bem interessante, seguindo esse modelo, deixa eu vir para cá, é o site. Por exemplo, acho que deve existir um site chamado Escola Brasil, não tenho certeza. Você usa o site dos pontos Escola Brasil. Vou chutar que existe um site, já a gente descobre. .com.br. Não tem. Não sei se é .org. Também não. Então deixa eu achar outro site aqui. Wikipédia mesmo. Eu quero achar somente os termos operadores booleanos, só que eu não quero procurar em toda a internet. Eu quero procurar somente no wikipedia.com. Então agora ele vai fazer o quê? Ele vai procurar esse termo
porém somente neste site específico, wikipedia.com. Ou eu posso colocar wikipedia.com.br, não tem, né? Então é só .com. Então, o operador site, dois pontos, ele serve para quê? Ele serve para você dizer ao Google que você está limitando a sua busca, né? Para aquele site específico. Certo? Então ele não vai procurar em toda a internet. Ele vai procurar somente no site que você colocar aqui depois desse site dois pontos. Então, do mesmo jeito ele mostra aqui. Nesse caso aqui ele mostra somente, ó, fazendo um termo de busca para resultadosdigitais.com.br, né? Do mesmo jeito você pode usar o in-URL, onde ele vai buscar somente por termos que aparecem no endereço do site. E aqui tem várias outras dicas, tá bom? Essa aqui eu vou deixar para vocês pesquisarem um pouco, porque é o tema da atividade. Mas dê uma olhada no vídeo. Eu acho que o Felipe perguntou esse edu.br. Então a gente pode, vou até testar aqui. Você quer somente por sites que terminam em edu.br. Você coloca asterisco.edu.br. Então, lembra que eu falei para você que o asterisco é um operador coringa? Deixa eu voltar aqui. Lembram que eu falei? Esse operador coringa, ele é exatamente isso. Você queria, o Felipe falou, se ele, esse operador também aliás, cadê? Esse operador de site também funciona só com o finalzinho do site. Por exemplo, ele queria buscar por sites somente que terminavam com .edu.br. Se eu coloco aqui só o .edu.br, funcionou mesmo sem o asterisco, né? Melhor ainda. Então ele está mais inteligente. Antigamente não funcionava. Você pode colocar só o final do site ou pode colocar o asterisco também. Mas só o final do site fica melhor. Então ele vai procurar por sites onde o final do site, do endereço, é edu.br. Então, antigamente você precisava do asterisco, agora não precisa mais. Então, aqui ele achou um resultado só no FGD. Aqui já foi no portal.ifto. Aqui já foi no unify.edu.br. Então você também consegue colocar nesse site somente o final. Tá bom? E aí, pessoal, alguma dúvida nessa parte aqui de buscas avançadas? Acharam interessante o tema? É legal, né? Tá? Dê uma olhada lá no link que eu coloquei de material complementar. Ajuda muito vocês. Ajuda bastante. Principalmente esse do PPT e esse do PDF. Poxa, me salvou demais quando eu queria achar uns artigos aí, uns livros. Já dava uma ajudada. Aí a outra coisa que eu queria falar, pessoal, que seria o último tema da aula hoje, é uma aula bem mais, não tão mais rápida, né? Porque a gente só tem 40 minutos e um tema todinho ainda. Mas era o quê? Era falar com vocês sobre inteligência artificial, né? Que vocês comentaram, que vocês queriam conhecer. É, eu abri aqui, já vou deixar aberto. Ó, a segunda aula ainda está subindo. Vocês estão conseguindo ver aqui minha tela, não estão, pessoal? Eu não estou vendo o que vocês estão falando, mas eu vou supor que vocês estejam vendo. Então, aqui eu tenho o Gemini, né? Mesma coisa quase a mesma coisa do ChatGPT, né? Que todo mundo conhece. No meu caso é um pouco diferente porque eu pago a versão Pro por outras coisas e acabei ganhando o ChatGPT Pro. E qual é a dica que eu dou para vocês em relação a buscas em inteligências artificiais de modo geral, né? Como aqui não é um curso voltado para isso, eu vou dar só algumas dúvidas, né? Algumas dicas. A primeira é que você consegue ser bem específico nos termos que você faz. Por exemplo, eu quero uma aula sobre operadores booleanos, que é o exemplo que a gente está usando hoje. Então, eu vou dizer, ó, aula sobre operadores
booleanos. Vou colocar assim, bem generalista. Botei aqui para no modo rápido, né, que ele não pensa tanto. Então, os operadores são a base lógica computacional da programação e ele começa a fazer aqui, ó, os 3 operadores fundamentais. Colocou a tabelinha, colocou um exemplo de código, porque o meu eu sempre pesquiso por código, né? Minha área é programação, e terminou. E pergunta, você gostaria que eu mostrasse como aplicar isso em Python, em SQL? Beleza. Porém, se vocês forem usar algo, vocês conseguem ser bem mais específicos. Por exemplo, olha a diferença agora. Haja como professor de graduação, ponto. Ou seja, aqui eu já estou dizendo a ele que o rumo, né, o tom da nossa conversa já não é uma pesquisa tão abrangente, ele assim tão generalista. Ele vai agir como um professor de graduação. Aí, ó, crie uma aula sobre operadores booleanos com duração de 1h30, com exemplos práticos do dia a dia e uma atividade de fixação ao final. Então, aqui eu já fui bem mais específico do que naquele nosso primeiro termo e vamos ver a diferença. Isso no uso básico. Então, olá, é um prazer recebê-los, tal. Ele já dá aqui mais ou menos ó, o plano de aula. Ele bota a duração, ó, o primeiro tópico, né? Ele diz, ó, que normalmente você vai levar cerca de 15 minutos para falar sobre esses termos aqui, ó. Aí ele vem, um operador e tal. Segundo tópico, operadores funcionais, né? Tá aqui, tá aqui, tá aqui. Terceiro tópico, mais ou menos 20 minutos. Fala sobre esses aqui. E aqui ele dá um exemplo, ó, como é que é usado uma expressão. E o passo a passo. Exemplo do dia a dia de um desenvolvedor. E aqui ele vai dando exemplos do dia a dia. E a atividade de fixação. Ele já coloca aqui uma sugestão de duas questões para os alunos fazerem. E por fim, né, que é opcional, se você quiser fazer um levantamento. Isso aqui eu ainda nem fui tão específico. Né? Eu posso dizer, faça um modelo de slide para cada um dos temas. Né? Faça tantas questões no final, faça questões de nível inicial, médio e complexo. Né? Então, mesmo eu sendo um pouco mais específico, o resultado já foi bem diferente, inclusive com estimativas de tempo. Então, a dica que eu dou para vocês, caso vocês pretendam usar inteligência artificial para auxiliar vocês, é que quanto mais específico você é na sua busca, como o scriptzinho que eu coloquei no começo, haja como um professor de graduação, haja como um professor de ensino fundamental, haja como um professor de pós-graduação, haja como um pesquisador. Por exemplo, vocês conseguem dar esse tipo de comando para que o seu resultado seja mais específico, certo? Então, isso ajuda bastante quando vocês estiverem usando alguma ferramenta como essa. Segunda dica é aquela que eu sempre venho falando. Use inteligência artificial, principalmente vocês, alunos de pós-graduação, quando forem usar, para fazer algo que vocês sabem fazer sem a inteligência artificial. Usem ela para otimizar, para deixar o trabalho de vocês mais rápido, né? E aí vocês vão conseguir, por exemplo, eu consigo vir aqui, ler o que ele fez e dizer se está certo ou não. Porque eu sei desse conteúdo, é um conteúdo que eu domino, é um conteúdo que eu dou aula. Porém, eu estou querendo ganhar tempo para fazer uma atividade sobre esse assunto de 20 questões de verdadeiro ou falso, por exemplo. Aí eu vou ler as questões e ver se elas estão certas. Não confiem na inteligência artificial para fazer algo que vocês não sabem fazer. Se vocês não sabem, vocês podem fazer e pesquisar e comparar, ver se o que ele disse está certo, né? Essas são as primeiras dicas. Até aqui, tranquilo, pessoal? Aí vocês podem abrir o microfone que eu não estou vendo nada, né? A outra dica que eu queria dar para vocês vamos aqui, ó, crie um texto sobre operadores lógicos.
por exemplo, aqui. Isso aqui é um tema qualquer, viu, pessoal, que eu tô fazendo. É só para vocês verem funcionando. Por isso que eu tô fazendo na hora. Ó, pegar só esse parágrafo aqui. Se você vier no Google e colocar 0GPT ou detecção de IA, vai aparecer alguns. Aqui ele mostrou dois: o Just Done e o 0GPT, né? Deixa eu abrir aqui o Just Done também. E o que são esses sites? Eles são sites exatamente para você fazer isso aqui. Ó. Vou dar um pouco de zoom. Eu vou colar o texto que ele fez lá, aqui, né? Eu não copiei esse texto, não, foi? Copiei, não. Você vem num site como esse, cola e vem aqui por detectar texto. Ele vai processar e, por incrível que pareça, esse site aqui, o 0GPT, acho que ele não tá tão bom como era antigamente. Ele disse: ó, seu texto foi escrito por um humano. Um texto. Só que tudo bem que isso aqui é um texto mais básico, né? Esse aqui é outro que faz isso, o Just Done. Ele é um pouco mais criterioso, pelo menos pelos meus testes. Então vamos ver o mesmo resultado para esse site aqui. E aqui ele já pegou que 91% do meu texto parece ter sido gerado por IA. Então, se forem usar algum detector de IA, o Just Done, que é esse aqui, ó, vou até deixar aqui, ó, esse site aqui, eu posso até colocar ele lá no Ava depois. Ele tá um. Oi, vamos ver. Diz aí algumas palavras dessa aqui para eu mudar. São pilares. ah, São temas fundamentais. Vou colocar aqui. Ah, não, tem que ser aqui em cima. Deixa eu voltar aqui de novo. Que aqui ele já detectou, né? Deixa eu voltar para detectar do zero. É, pronto. São os temas primordiais. Pronto. Da computação, eles permitem que os sistemas processem informação e cheguem a resultados. Só mudar algumas besteirinhas aqui. Em condições específicas, funcionando como o cérebro por trás dos algoritmos, circuitos eletrônicos e filtros. Nem colocar de pesquisa. Pronto, fiz algumas mudanças aqui só, pequenas. Vamos ver como é que ele se sai. Esse aqui é um pouco mais complicado dizer porque é um texto curto, né? Então, se o seu texto é maior, o site ele consegue trabalhar melhor, porque tem mais coisa para analisar. Aqui ele tem o quê? Poucas linhas, né? 3 linhas para analisar. Mas no geral, o Just Done aqui pegou. Aqui ainda continua pegando. Diminuiu de 91 para 73, mas ele pegou, né? Deixa eu pegar esse mesmo texto que a gente criou agora e vamos jogar aqui no 0GPT. O 0GPT no começo era o melhor que tinha. Agora ele tá. Aqui ele continua dizendo que foi escrito por um humano. Então, se forem usar, eu aconselho o Just Done. Mas vocês colocando detector de IA no Google, vão aparecer vários sites. Por que eu estou mostrando esses sites? É porque a ideia é que vocês, enquanto professores também, de vez em quando deem uma analisada se o que o seu aluno está fazendo foi ele mesmo que fez, né? Ou se ele usou alguma IA. Principalmente alunos aí de ensino médio, início de graduação, eles tendem a fazer bastante isso, certo? Por isso que eu quis mostrar alguns sites. Eu tô sendo modesto aqui em dizer que eles tendem a fazer isso. Eles fazem muito, inclusive mais do que deveria. Então, é por isso que eu quis mostrar alguns sites como esse, que é para vocês saberem que existem ferramentas tanto para fazer, como para saber se foi usado para fazer também, né? Então, a Just Done é uma, a 0GPT é outra. Se você vier aqui no Google e colocar detecção. Hum, tá aqui, detector de IA. Pronto. Já mostrou algum aqui, ó. Isso aqui já é conhecido, Just Done. É detector de IA gratuito. Aí se você colocar aqui em texto, fica até melhor, né? Porque você quer para o texto que o aluno fez. Então, o Just Done foi o primeiro, esse Free AI Detector também. ESC GPT, né?
Tem vários aqui, tem vários. Eu mostrei só os principais, né? O mais conhecido, que antigamente era o Zero GPT, e esse que está bem alta, que é o Just Done, né? Mas existem vários, como vocês podem ver. Então, essa é uma ferramenta que eu queria mostrar para vocês, exatamente, né? Porque vocês aí, enquanto professores, trabalhando com o pessoal, tem que ficar de olho. Não, tudo bem que só lendo você pega. Realmente, Juliano, aluno de ensino fundamental, aliás, de ensino médio principalmente, eles copiam na cara dura. Eles pegam o que está lá, jogam aí como atividade e o professor que lute. Mas aluno de graduação, às vezes, ele já consegue, pega o texto, modifica um negocinho ali, que é para não ficar tão na cara. Por isso que às vezes é importante você usar essas ferramentas. Aí vocês são mais espertos, né? Mas é justo. Se é uma coisa que é para adiantar, né? Só não faz tudo em cima dele. Né? É para ajudar vocês no serviço. A tecnologia foi criada exatamente para isso, para a gente ganhar tempo. Né? E aí a última ferramenta que eu queria mostrar hoje, que o nosso prazo está se apertando aqui, essa ferramenta eu gosto muito. Ela é essa daqui, ó. É o notebooklm.google.com. O Notebook LM é uma ferramenta do Google que permite que você meio que treine a sua própria IA. Ele vai usar o poder do Gemini, que é a inteligência artificial deles, para fazer uma outra coisa. Por exemplo, vou pegar esse aqui mesmo, que acho que eu mostrei na última aula. Mas eu vou tentar criar um do zero aqui rapidinho, porque eu não sei onde é que estão os livros. Esse Notebook LM, você pode criar notebook para diversas coisas. Então, por exemplo, aqui eu criei esse com alguns livros sobre Big Data, que era um curso que eu estava dando. Quando eu vou tentar fazer esse processo aqui com vocês, tá bom? A gente acha um livro aqui rapidinho. Vocês vão até pensando num tema aí para ver se eu acho um livro online grátis aqui, que aí daqui a pouco a gente tenta fazer isso na hora. Ele vai pegar os livros que você alimenta ele e quando você começar a fazer perguntas e pedir para ele fazer alguma coisa, ele não vai usar a internet como um todo, como base, que é o que a gente faz para o ChatGPT. Ele vai procurar lá na inteligência dele, onde ele foi treinado, sobre aquele tema, buscar na internet, vai lhe dar uma resposta. O Notebook LM ele lhe permite criar a sua própria base de dados, as suas fontes, e aí, quando eu pergunto algo para ele, ele vai perguntar em cima desses livros que eu coloquei aqui, ou desses artigos, desses sites, desses vídeos, né? E ele vai conseguir fazer respostas somente sobre o que está aqui. Então, se o livro tem uma coisa, no lugar dele procurar outra na internet, ele vai responder em cima do que está no livro. E ele tem várias coisas legais. Como eu vou tentar dar um play aqui, vocês me dizem se está saindo áudio. Acho que nem para mim tá. Rapaz, vou dar um play aqui. Vocês conseguiram ouvir essa voz que saiu agora? Aí vocês falem para mim que eu não tô conseguindo ver não. Pronto. Então isso aqui foi o quê? Eu pedi para ele criar um vídeo, né, um vídeo curto sobre o tema dos livros, né, sobre a introdução sobre o Big Data. E ele me criou isso aqui, ó. Tá não, né? É, eu acho que. Mas é qualquer coisa, vocês vão gerar o de vocês, vocês vêm funcionando. Outra coisa que ele fez também aqui é que ele gerou um podcast, né? Eu pedi para ele gerar alguns podcasts sobre alguns temas específicos e ele simula duas pessoas conversando. Então ele lê o material que você colocou, aí ele mesmo cria quais perguntas são mais importantes daquele material sobre aquele tema e quais são as respostas daquela pergunta. E ele simula duas pessoas conversando, uma fazendo essas perguntas e outra respondendo, né? Então, vamos procurar um livro aqui rapidinho na internet. Digam aí um livro sobre algum tema qualquer. Digam aí, gente, um livro, um tema para procurar aqui um livro. Aqui, ó. Livro, pronto, online.
Não, livro grátis, inclusão social. Deve ter algum, né? Um termo bem alto, deve ter algum livro aqui. Deixa eu ver se tem algum fácil de baixar aqui. Vamos ver se esse livro aqui ele tá para baixar. Hum, ah, vamos ver se baixa mesmo, né? Ah, baixou. Eu gosto de fazer essas coisas assim porque a gente faz em tempo real. 8 megas. Deixa eu, enquanto ele baixa aqui, alguém comentou alguma coisa. É, né? Tem que configurar a aba específica. Deixa eu. É porque tá, o meu tá em outra aba. Tá em outro navegador que eu tô usando no meu pessoal. Mas vamos aqui, ó. Vamos fazer o processo do zero aqui, ó, para vocês verem como é que é. Você vem aqui, ó, Notebook LM, notebooklm.google.com. A versão grátis você já consegue fazer isso. Com a versão Pro você tem mais funcionalidades. E você vem aqui em criar um novo notebook. Aqui vocês vão ver, ó, que ele tá do zero, né? Vou até fechar. Tá aqui do zero, ele não tem fonte de dados. Eu vou fazer o quê? Fazer o upload de uma fonte de dados. E eu vou enviar um arquivo aqui do meu computador, que foi esse arquivo que eu acabei de baixar. Aqui, downloads. O professor em educação inclusiva, ele vai fazer o upload aí do livro. Enquanto ele faz aqui, a gente vai conversando. E ele funciona exatamente assim. Tudo que esse notebook agora vai fazer, se eu pedir para ele criar cartões, se eu pedir para ele criar um infográfico, um vídeo, vai ser em cima deste livro agora que eu coloquei, ou dos livros que eu coloquei. Então, onde é que ajuda? Por exemplo, você tem uma disciplina que você está dando, as disciplinas tem lá a bibliografia, você pode baixar essas bibliografias, criar um notebook LM para cada disciplina, para lhe ajudar a dar uma lida no que a bibliografia diz, a gerar práticas, atividades, e aí em cima disso que ele mostra, você vai colocando o seu toque. Pois, minha turma gosta mais assim, minha turma faz mais daquele jeito, né? Então, enquanto ele sobe aqui, deixa eu só ver se eu consigo configurar para sair áudio, mas acho que não, por aqui não configura. É, ele não deixa sair o áudio, né? Uma pena. É porque deixa eu ver se quando ele terminar aqui, eu consigo fazer o compartilhamento de outra janela. É porque eu tô com dois Google Chrome. É um do meu pessoal, que está rodando o notebook LM, já que o meu é a versão Pro, e outro da instituição, que é o que eu estou dando a aula. Eu vou ver se eu consigo cancelar o compartilhamento e fazer só dessa janela específica. Deixa ele terminar de fazer o upload aqui, mas enquanto isso, deixa eu ir tentando logo. Aí vocês me confirmam se vocês estão conseguindo ver. Ah, tá, eu consigo ver aqui, né? Enquanto ele sobe essa fonte, deixa eu ver se agora vocês conseguem ver o áudio aqui. A internet deu uma pesada agora. Se baseia no livro. Você pode dizer, você pode na hora de criar, fazer, faça um podcast de 20 minutos sobre o tema tal. Se você não diz, ele vai pegar o que ele julga mais importante. Se você diz exatamente o tema, ele vai buscar só em cima daquele tema. Você consegue fazer essa configuração. Porque um livro ele é gigantesco, né? Ele tem diversos temas. Se você diz de modo geral, ele vai pegar o que ele julgar mais importante. Vamos ver se agora sai áudio aí para vocês. Saiu o áudio? Saiu não, né? Poxa, que pena.
Deixa eu ver, deixa eu ver se tem o link do grupo. Vocês estão no grupo do que tá. Não, é que eu tô só no. Quem é o tutor que tá aqui, pessoal? O tutor pode mandar o link desse Meet aqui no grupo da gente, porque aí eu tento abrir pelo celular e deixo o celular só mandando áudio. Aí vocês me confirmam se está escutando. Enquanto isso, ele vai subindo aqui. É, tá demorando para subir. Deixa eu procurar aqui no grupo do. Hum, rapaz, não, tô procurando. Alguém manda mensagem aí pro grupo ficar em cima? Achei. É, é porque como é grande esse aqui, aí se eu fosse subir agora ia demorar um pouco, mas eu posso disponibilizar o que a gente criar aqui hoje. Eu tô só procurando o link aqui da nossa aula, que aí eu já vou entrar aqui pelo celular, e aí eu boto pelo menos para tocar o áudio para vocês escutarem. Ah, tá aqui, achei. Hum, eu acho que eu entrei. Estão conseguindo escutar, né? Pronto. Vou dar play aqui. Pera, pera aí, deixa eu tirar. E aí eu desligo o meu microfone aqui. Pronto. Acho que agora vai ficar. Realmente importa esse mar de informação. Bora lá? Para começar, vamos tentar entender a escala. Estima-se que a quantidade de dados digitais no mundo já Deu um pouco de eco, não deu? Mas deu para escutar. Deixa eu voltar aqui pro fone de ouvido e sair da chamada. Pronto, voltei. Mas deu para perceber que ficou com a voz até natural, né? O Gemini ele já está conseguindo deixar esses vídeos, esses podcasts com a voz bem natural, inclusive com os três jeitos. Então ajuda bastante. Danado, esse livro ainda está subindo, minha Nossa Senhora. Vamos deixar ele subindo aí. Então, além de você conseguir criar esse tipo de coisa, por exemplo, você consegue criar esses cartões que eu vou mostrar aqui para vocês. Hoje tinha cartão, tinha cartão gerado aqui já. Tá aqui, ó. Peraí, que acho que só o meu deu uma bugada aqui. Mas pronto, ó. Em visualização de dados, o que é estética? Aí você consegue ver, ó. Você clica, ele dá o que é estética, no caso. Aí vocês vão se entendeu, se não entendeu. Ele aqui gerou 175 cartões, mas vocês podem, ó, entendi. Aí ele vem para o próximo cartão. Então ele consegue criar esse tipo de cartões de lembrete, né, para você conversar com pessoa. Eu tava com o meu microfone desligado, vocês estão me escutando? Pronto. Além desses podcasts, eles conseguem gerar também esses cartões aqui, que são basicamente cartões de revisão de conteúdo, que aí vocês podem até, tipo, numa prática com seus alunos, é, escrever nesses cartões, né, com as respostas no verso. Então, por exemplo, esse, ó, quais estéticas da visualização de dados podem representar tanto os dados contínuos quanto discretos? Aí você clica, ele mostra, ó, posição, tamanho, espessura da linha e cor.
Entendeu ou não entendeu? Você entendeu? Ele já vai para outra questão. Podem representar dados discretos. Então, ele vai em cima desse conteúdo gerar alguns cartões. E às vezes é uma prática legal fazer com seus alunos. Vocês fazem esse cartão, vários cartões desses com a resposta no verso, chama o aluno e mostra. Ele responde, você mostra o verso. Então, ele consegue dar também essas dicas. O mapa mental que eu mostrei na aula passada. Deixa eu ver se aqui ele já carregou. Rapaz, ainda não, viu? A internet aqui tá. Deixa eu dar uma atualizada nessa página. Eu subi esse arquivo de novo, porque só 8 megas. Ah, subiu. Pronto. Tá. Educação Inclusiva. Práticas, tensões e desafios no cenário brasileiro. Que era o livro que a gente subiu. Deixa eu dar mais um aqui. Eu vou fazer uma pergunta aqui. Ó. Faça um resumo dos principais tópicos do livro. Enquanto isso, eu vou pedir para ele gerar aqui o mapa mental. Uma apresentação de slides. Vou deixar padrão aqui, nem vou brincar muito com isso. Ele está dando uma lida aqui no material agora. Ele diz, ó, o livro Professor e Educação Inclusiva, Formação, Práticas e Lugares é uma coletânea de artigos, ó, então ele já entendeu o que, são vários artigos, não é somente um livro, né? Resultante de palestras proferidas no 3º Congresso Baiano de Educação Inclusiva em 2011, organizado em 3 blocos temáticos. Então ele já fez um resumo do livro. Porque no caso desse notebook, ele está montando o material em cima da fonte que você forneceu. No caso, eu só forneci uma fonte. Então, por exemplo, eu pedi para ele gerar um mapa mental. Vamos ver o mapa mental que ele gerou. Ele veio aqui e disse, ó, o professor e a educação inclusiva tem 4 frentes: formação docente, práticas pedagógicas, lugares e contextos e a fundamentação teórica, os fundamentos teóricos para esse livro. Vamos ver aqui sobre formação docente. O que é que tem de tanto nesse livro? Então, quando eu clico, ele já vai mostrar. Ó, na formação docente, ele tem esse principal tópico aqui, que é a ressignificação do educador, os níveis de formação e os desafios curriculares. Ah, e sobre os desafios curriculares, o que é que o livro fala? Você clica, David ele fecha, e ele vai mostrar. Ó, nesse livro tem a inserção de disciplinas obrigatórias, articulação teórica e prática e ensino de livros. Dentro desse livro, e desse tema foi esses 3 tópicos. Então ele consegue fazer para você um mapa mental daquele material que está lá, até para você às vezes organizar o seu pensamento e planejar o fluxo da sua aula. Vamos ver se ele ainda está criando aqui a apresentação. Como vocês não conseguem ver tanto a questão do áudio, mas você pode vir aqui, ó, e tem a opção de gerar um podcast com IA baseado nas fontes. Ele vai fazer um resumo. Ó, e aqui na hora de gerar o podcast, ele ainda dá opções. Ó. Você quer uma análise detalhada do seu podcast? Você quer que seja só um resumo? Você quer que seja uma crítica ou você quer que seja um debate? Ah, em quais aspectos os apresentadores da IA devem se concentrar no episódio? Se eu não coloco nada, ele faz de tudo. Porém, se eu venho aqui em detalhe, ó, eu quero falar somente sobre o ensino de Libras. Ele vai se ater a fazer esse podcast em um desses tons aqui, se é uma análise, se é um resumo, uma crítica, um debate, somente em cima do tema que eu coloquei. E aí você pode gerar um resumo. No meu caso, que é o pago, você consegue gerar vídeos. Acho que o vídeo nem está aqui. Daqui gerar um vídeo explicativo, né? Se você consegue editar para ser um vídeo só sobre um tema, você consegue gerar um teste, que é como se fosse um quiz de perguntas, aqueles cartões de dúvida que eu falei, vou até mandar gerar aqui bem no padrão, nem vou botar muita coisa para ver se dá tempo ele gerar. Só que às vezes eu vou só avisar, pessoal, que ele, como ele tem que analisar o texto, às vezes isso demora um pouco, né? Porém, o infográfico ele fez de forma bem rápida. Os cartões didáticos aqui e o outro que eu pedi, vamos ver quanto tempo demora. Porém, no geral, o que é que eu queria falar sobre essa ferramenta? Ela é uma ferramenta muito boa, exatamente porque ela lhe permite controlar as fontes que o Gemini vai usar para fazer a sua pesquisa de IA. Né? Então, neste caso, você com o mapa mental desse, você tem 3 livros para estudar.
Você coloca os seus 3 livros lá e manda ele gerar um mapa mental, e só com esse mapa mental você já consegue ter uma ideia geral de para onde vai cada coisa. Ah, então quer dizer que esse tema está relacionado a esse, que é um subtópico desse. Então, só esse mapa mental já lhe ajuda muito. E aí você ainda consegue fazer esses tipos de pergunta aqui. Perguntar algo específico para esse arquivo. Ó, vamos ver aqui as fichas que ele criou. Ah, esse aqui foi o quiz, eu acho, né? Achei que não ficou a pergunta, não foi? Até que eu entendi, para ver se aparece outra. Rapaz, acho que ele ainda está gerando. E não apareceu. Ah, tá aqui. Ó, qual é o foco principal da formação continuada em contexto no âmbito da educação inclusiva? Aí ele vai dizer. Lógico, aqui eu não tenho certeza porque eu não li o livro. Esse aqui é um livro que a gente pegou na internet e colocou aqui. Né? Mas no caso de vocês, vão ser conteúdos que vocês já vêm estudando. Então aqui foi só para a gente fazer em tempo real uma coisa, pra vocês verem como é que funciona, uma coisa que a gente faz aqui no Notebook LM. E acho que essa apresentação vai demorar um pouquinho. Deixa eu dar um restart na página para ver se ele terminou e só não me avisou. Não, ele está gerando mesmo. Demora um pouco. Mas é bem legal essa ferramenta, né, pessoal? Deixa eu voltar aqui para Sim, sim. nossa tela. Então, no geral, o conteúdo acabei chegando perto das 9 horas, não teve pra onde correr, era muita coisa para falar. No geral, pessoal, a ideia da aula de hoje era essa, era falar um pouco sobre a pesquisa, falar um pouco sobre buscas avançadas, essa ferramenta de PDF, que já são materiais que têm aulas gravadas. Essa aula está sendo gravada, então ela tem um pouquinho sobre essa introdução de IA, né? Então, até parar aqui, qualquer coisa eu volto para lá, se ele terminar de gerar. Deixa eu parar a apresentação. Falar um pouquinho sobre essa parte de IA, pelo menos esses cuidados iniciais que a gente tem que ter, como é feita a pesquisa, né? Você não usar ela como base para fazer tudo. Que tem essa ferramenta como Notebook LM que você consegue juntar os materiais que normalmente você usa, fazer pergunta para esses materiais, pedir para ele gerar um vídeo, gerar uma apresentação. De repente, esse vídeo você usa como uma pergunta geradora, né? Na sua aula. Você chega lá, ó, faça um vídeo sobre determinado tema desse livro aqui. Você dá uma lida dá uma assistida no vídeo, achei legal, ele trouxe temas importantes, só que eu quero que os alunos discutam. Você começa a aula mostrando o vídeo e faz perguntas sobre ele depois. Pessoal, o que é que vocês me dizem quando o vídeo falou sobre isso? O que é que vocês entenderam? Você acha que isso aqui é um tema relevante? Então, você não vai usar IA para fazer a sua aula e lhe substituir, mas você pode usar isso como, de repente, uma fonte de uma pergunta geradora. Você pode usar isso para gerar atividade, que às vezes você está vendo tanto aquele conteúdo que você perde noção de questão. Você pede para ele. Cria 20 questões aí num nível certo, intermediário, vamos dizer. Aí você dá uma lida, pô, essa questão aqui é legal, posso fazer algo até melhor. E aí vai lá e modifica. Então, você usar ela como uma ferramenta para lhe auxiliar é muito bom. Principalmente para vocês que já são profissionais, são formados, vocês já atuam na área, vocês vão ter um discernimento bem melhor para usar essa ferramenta de uma maneira proveitosa. E aí, se vocês gostarem do Notebook LM, explorar um pouco ele, dá para fazer bastante coisa. Bastante coisa mesmo. Pessoal, então é isso. Esse foi o tema da nossa aula. Espero que vocês tenham gostado. É a nossa última aula, né? Então, não sei se nos veremos de novo, só se eu ficar com alguma disciplina de TCC. Espero que a disciplina tenha sido proveitosa. Na quarta-feira eu vou ficar online de novo para tirar dúvidas, caso vocês tenham. Tá bom? Então, desejo boa sorte a todos. Se não nos encontrarmos mais, vocês tenham um ótimo curso, todos se formem, façam seus artigos. Quem não for concursado, faz concurso do Instituto Federal para a gente ser colega de trabalho. Tá bom? Então é isso. Eu vou. Nada, eu que agradeço vocês. Vou até parar aqui a gravação agora. Valeu.